Ele um dia, caminhando lá pelo centro, procurando trabalho, e ele disse assim para mim, achei uma igreja. Ele falou dessa igreja e eu fui no centro um dia e era a Nossa Senhora do Bom Parto. E esse envolvimento todo, e a gente foi se envolvendo. Daí começou a minha penúria com ele, porque daí ele, apesar de ir à igreja e tudo, mas assim, ele começou a ficar arredio, a se afastar e dizer para mim, tá indo muito. Comecei a falar com o Padre Márcio, eu dizia, padre, o que eu faço? E o Padre Márcio não me dizia A nem B, dizia assim, vem morar aqui. E esse convite de vir pertencer, de viver na comunidade de vida, ficou também no meu coração. Ele disse assim para mim, agora eu vou lá para entregar ali a caminhonete e daí vou despedir dos rapazes, tá? E daí você arruma as coisas pra gente ir pra comunidade. Alguém não tava batendo certo, mas eu falei, deve ser ele. Ele saiu e eu fui no quarto, fui fazer minha oração e novamente, né? O Espírito Santo me fala, né? Veio muito forte no meu coração. Será que ele vai para lá? Veio no meu coração novamente. Você não pediu tanto? Por que agora você não está acreditando? Esperei ele chegar, me incomodou realmente aquilo ali. Esperei ele chegar, daí ele disse assim, tá pronta? E daí eu falei para ele, temos que conversar, não é assim? Aí ele me disse, e o que o Espírito Santo tinha me falado, ele falou assim, você não rezou tanto e não pediu tanto? Eu pensei, como é que ele sabe? Estamos de volta no Divino Oleiro Cast, o podcast da Vila. E no doc dessa semana nós vamos receber a irmã em aliança Maria Aparecida, mas ela é mais conhecida como a Dona Cida do seu Tião. Seja bem-vinda, Dona Cida. Obrigada, Camila. Boa tarde, né? Então, a Dona Cida do seu Tião. Acho que ninguém vai reconhecer se eu falar só Maria Aparecida, né, Dona Cida? Se falar o meu nome inteiro, ninguém vai reconhecer. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter topado, né? Obrigada também, obrigada pelo convite. Insistiu um pouquinho, né, Dona Cida? A senhora tem muita história para contar, vem contar pra gente. Vamos ver, né? Se com os anos não esqueci alguma coisa aí pelo caminho. Nada, essa cabeça tá melhor que a minha. São bastante histórias. Então, Dona Cida, a gente quer conhecer a sua história. Conte-nos. Primeiro eu vou falar para você que eu tenho um caso assim com o Espírito Santo muito sério, porque eu não conhecia nada aqui de Santa Catarina, não tinha nenhuma pretensão de, sei lá, de vir para cá, não. E, de repente, o Espírito Santo começou a colocar coisas assim em mim, para mim, né? Que eu até então, né, tenho esse caso com ele, mas ele sabe que eu sou teimosa, cabeça dura. Então, eu não reconhecia nada, as coisas aconteciam e era praticamente empurrada para cá e não sabia, né? Eu vinha por aquele acontecimento, eu vinha... a minha sobrinha, eu criei minha sobrinha, né? Tive 3 filhas, e daí criei 3 do coração, que são os três sobrinhos, sobrinhas e sobrinho. E a gente, como diz, vivia normalmente lá em Apucarana, ali perto de Londrina, e a gente ia no grupo de oração e participava da igreja, isso graças a Deus, Deus deu criança, né, que meus pais também foram assim participativos na igreja e são católicos, né, somos católicos. E então, meu irmão veio a falecer, fiquei com os 3 filhos dele, cresceram e minha sobrinha então se casou e veio para Curitiba. Aí, as minhas filhas, em idade de faculdade também, a gente
veio para Curitiba. Em Curitiba, para minha filha prestar o vestibular, a minha filha mais velha, ela tinha, né, o sonho de fazer medicina. Então, ela veio para Curitiba para prestar vestibular. Então, a gente se mudou para Curitiba, de Apucarana para Curitiba. Chegando em Curitiba, ela disse assim: mãe, eu vou prestar o vestibular aqui e em Florianópolis. Falei: Florianópolis? Por que Florianópolis? Ela disse: vou fazer uma experiência, mãe. O pessoal está falando que lá é legal, que, enfim, essas coisas de estudante. Eu fiquei meio apreensiva, mas tudo bem. Aí ela prestou vestibular lá em Curitiba e prestou vestibular aqui. Aqui não passou. E em Curitiba, ela passou, né, depois, acho que 2 vestibulares que ela prestou, lá e aqui, e ela passou em fisioterapia, quer dizer, foi a segunda opção dela. Aí daí não quis. Enfim, não quis e prestou outro vestibular e acabou fazendo comércio exterior. Mas então, aí essa vinda dela para cá. Aí aqui, com ela vindo para cá, a minha filha do coração e sobrinha, a Amanda, veio morar aqui com o marido. E aqui tiveram os filhos e tal. E eu, lá um belo dia, eu na igreja, a gente sempre moramos perto da igreja, sempre participando, Nossa Senhora da Luz, em Curitiba. E sempre eu sonhava, ou às vezes assim, no grupo de oração, eu me via assim num lugar muito grande e cheio de pessoas. Mas era muita gente assim, era um espaço muito grande. Eu pensava, né, que aquilo era simplesmente alguma coisa, ou um pensamento que passava pela minha cabeça. E uma porção de vezes essa lembrança ou sonho, a verdade. Aí minha sobrinha aqui, um dia ela me ligou e disse assim: ô tia, eu vou me separar do Carlos. Eu disse: mas por quê? E que conversa é essa? Essas coisas de pai e de mãe. O Tião sempre viajando, né? Caminhoneiro, viajando. E ela disse assim: não dá mais, e não sei o que. Eu falei: meu Deus do céu, nessa juventude é assim. E tinha 2 filhos. Resumindo, separou-se mesmo, eu tive que vir para cá. Lá a gente, né, como eu te disse, atuando na Nossa Senhora da Luz, dos Pinhais. Daí a gente morava próximo da igreja, eu fazia parte da pastoral da família, era catequista. Aí falei com o padre, né, o nosso pároco lá, e eu disse para ele: vou ter que ir a Florianópolis, mas é assim, eu vou e já volto. Aí ele disse: então tá, traz as crianças, traz ela, vamos, né, vamos conversar, vamos fazer um atendimento a essa família. E lá, mora, é próximo à igreja, frequenta? Eu falei: ai, padre, não frequenta, né? A gente já sabe dessas coisas de filho e principalmente né, dos jovens, assim. Aí a gente vim para cá, tinham viajando. Aí cheguei aqui, aí fui, nessas alturas a coisa estava muito triste, assim, que os pequenos, o Lucas e o Luan, meus sobrinhos, já tinham ido parar no hospital infantil. Nossa. E separação, e não teve jeito, e daí eu fiquei com a responsabilidade pelo conselho tutelar de as crianças ficarem comigo, porque as crianças não diziam o nome da avó, falava da tia. E, bom, enfim, fiquei com as crianças, mas achando que já voltava. Aí passou-se os dias e o conselho tutelar me disse, né, que eu teria que permanecer aqui, que eu não poderia trazer eles para Curitiba, que eu não poderia levar eles para Curitiba devido documentação e esses trâmites assim. Aí eu falei: nossa, mas eu tenho que voltar, porque eu vim para ficar um pouco assim, né? Ver o que eu apaziguava ali a briga, né? Vamos dizer, do casal. E me pegou de surpresa essa situação.
falei com o Tião, ele disse, estou voltando da viagem do Nordeste, que ele estava lá para o Nordeste, estou voltando e daí a gente já resolve. E daí, né, e fala com a Amanda e aquela coisa toda. E nessa da viagem dele, não, houve um problema também com o caminhão e ele acabou atrasando uns 12 dias naquela viagem. Nossa. E eu voltei para Curitiba, falei com o pessoal lá na igreja e falei com as filhas e ficamos assim, naquele impasse. Mas já fui chamada novamente porque as crianças estavam sobre a minha tutela e eu precisava estar com as crianças aqui. Aí, nesse meio tempo, o Tião chegou, eu disse, olha, vai você, porque eu tenho que acertar contas aqui, ver como que as filhas vai ficar, porque a gente não pode trazê-los para cá. Então, desceu, o Tião veio para cá. E eu fiquei lá, acertei tudo, e pedi contas no meu trabalho, e viemos. Nossa. E lá ele me ligou e disse assim para mim, vamos morar perto da igreja, você que não sai de dentro da igreja, disse o Tião para mim, você que não sai de dentro da igreja, vamos morar perto da igreja. Falei, não, mas morar? Como assim morar, né? E foi toda essa situação, e viemos para cá, e fiquei com as crianças, e as 3 ficaram lá em Curitiba, e eu toda semana ia, era mais fácil eu ir para lá, para poder, e cozinhava, e ajeitava a casa, e pagava as contas, essas coisas todas, até a gente ver o que fazia, como que ia ser. Mas, enfim, acabamos se ajeitando por aqui e ficando por aqui. Aí, eu recém tinha feito gastronomia, aí vai eu procurar o que eu vou fazer, né? Eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha um desempregado, o caminhão tinha dado problema, depois, na verdade, o nosso caminhão foi roubado. Nossa. Né? E foi uma situação assim bem triste, assim, né? E a gente envolvido com aquilo e não pensava que está acontecendo, né? Por que a gente está aqui? O porquê era as crianças, né? Era o Luan e o Lucas. E aí conhecemos. Aí ele um dia caminhando lá pelo centro, procurando trabalho, e ele disse assim para mim, achei uma igreja. Você deve estar triste, porque daí a gente morava praticamente, né, do lado da Nossa Senhora da Luz, e a gente tinha toda uma amizade com os seminaristas, e tinha uma vivência, assim, bem bacana com todos eles, né? Aí ele disse assim, achei uma igreja que você vai gostar. Na porta da igreja tem uma foto que a sua mãe tinha quando a gente ia na casa dela, eu via. Falei, que foto? Ele disse assim, tem uma santa, e daí uma Nossa Senhora, que daí tem um monte de bercinhos em volta, assim, da foto, do quadrinho dela. Falei, pensei, não me lembrei, assim, de quem que era. Aí, a gente foi morar na agronômica, né? Daí nessas alturas houve separação, fiquei com as crianças, daí já podia, no caso, voltar, mas daí já estava estabelecido também, a gente já não voltou mais. E ali na agronômica a gente conheceu, daí já conhecia a comunidade, se você falar, ele falou dessa igreja, e eu fui no centro um dia e era a Nossa Senhora do Bom Parto. Lá encontrei Padre Márcio, Luiz, Padre Vânia era seminarista, Dudu Eduardo, né, que hoje é o Padre Dudu, seminarista, não era seminarista, era da comunidade, Simone, Erickson, né, todo esse pessoal, e a gente começamos com uma amizade por ali. E até então, como eu te disse, não acordava para esses chamados, para esses como que eu vou dizer, esses flashes que o Espírito Santo me dava, e eu não, né?
E começamos a servir, a frequentar a São Luís Gonzaga. E a Simone dizia assim para mim, ou às vezes um da comunidade dizia assim: olha só, dona Cida, fica na igreja do centro para nós, porque daí a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, ou vai se afastar porque a gente está fazendo retiro, ou enfim. E eu substituía lá, ficava lá na Nossa Senhora do Bom Parto. Aí, reza o terço para nós na rádio, às 18 horas, porque não, né? E já conheci a rádio, já conheci até antes dela ser lá na São Luís, né? Embaixo ali da São Luís. Conheci ela ali no Abraão, com Santa Catarina. Era ao lado não, na mesma sala acho que Jovem Pan, se eu não estou enganado. E ali eu caminhava até lá e ia lá e rezava o terço junto com a Cida, irmã do Fernando, que estava aqui nesse final de semana, né? E a amizade foi crescendo e a gente foi se envolvendo e foi se envolvendo, só que nunca eu imaginava assim sei lá, de morar, de fazer parte, enfim. E a gente se envolvendo, se envolvendo. De vez em quando o Padre Márcio dava um toque, ou às vezes os meninos diziam, ou Simone dizia assim: morar com a gente, dona Cida? Eu dizia: não, meu Deus, né? Imagine. Aí uma vez o Padre Márcio disse assim, né? Até no programa dele, ele falou sobre Santo Amigo. Eu pensei: Santo Amigo? Eu não tinha pensado ainda nessa parte, mesmo fazendo parte da igreja, participando de tudo e caminhando desde criança, né? E o meu caso com o Espírito Santo é porque eu digo para você, tem muita coisa do Espírito Santo aí no meio dessas histórias. Mas, assim, eu ficava encantada quando eu era criança, que eu ia com a minha mãe na igreja, que cantava Nós Descei Divina Luz. E chego aqui em Florianópolis, quem tinha sempre isso no programa, nas homilias, nas missas e tudo? Padre Márcio. E participando do grupo de oração e das missas 3 horas da tarde, lá na Agronômica, e fui me envolvendo com essa, eu digo, essa graça do Espírito Santo, né? E já me abri para isso e mergulhei, e depois era convidada para formação. E eu pensava: formação? Mas formação para quê? Formação para quê, né? Mas tudo bem, participava da formação. Aí era o Luiz, a Zete, Carlinhos e Nilza, Mariângela, e mais um pessoal lá dos ingleses. E a gente ia lá para os ingleses, para a tenda, e a gente ia para a igreja também, que era uma capelinha na beirada do mar, do outro lado da rua, assim, mas uma capelinha bem pequenininha, e a casa da comunidade bem na beirada do mar. E a gente ia lá e fazia almoço, e fazia os trabalhos, e fazia as visitas. E as visitas, sim, daí eu me envolvia, entendia, porque eu dizia para a Simone, Cláudia: vamos fazer, olha, tal dia tem missão. Tem missão no Horácio. E o Padre Márcio era fã de mandar nós assim para fazer missão no Horácio, para fazer missão no centro, em Florianópolis, ali na Alfândega. E esse envolvimento todo. E a gente foi se envolvendo. Depois eu comecei, porque daí tem os jovens, né? Minhas filhas em Curitiba fazia parte de grupo de jovens, a mais velha sempre foi coordenadora foi coordenadora de grupo de jovens, puxou as outras duas, enfim. E a Cláudia se formou, veio aqui para Florianópolis, e as outras duas também veio. A mais nova, a Maria Carolina, já veio e já se casou. Foi assim: mãe, tô de namorado, e já vamos casar, porque eu já, como diz, já fui para essa história de morar junto comigo, não era, né? Não, para mim não dava certo,
E já disse para elas, não, a gente não tem que viver a experiência de vou experimentar. Casamento para mim Não existe não isso. existe isso, né? Então tá, então já se casou e já viemos e os dois já ficaram comigo e minha sobrinha já foi embora e enfim, já foi para outro relacionamento e a gente foi ficando. E o Tião às vezes viajava, às vezes não viajava. Mas daí começou a minha penúria com ele, porque daí ele apesar de ir à igreja e tudo, mas assim, ele começou a ficar arredio, a se afastar e dizer para mim, estamos indo muito. Não, e esse padre, e não sei o que que tem, quer mandar na vida da gente. E eu comecei a ficar preocupada com essa situação e ele também. Daí eu comecei a falar com o padre Márcio. Eu dizia, padre, o que eu faço? Ele que agora ia na igreja, inclusive ele na estrada, ele carregava e fazia com o padre Pedro, ele cedia o nosso caminhão para fazer o altar das missas para os caminhoneiros na estrada. Aparecida, então, era caminho de casa para ele, né? Eu falei, e agora está se afastando. E o padre Márcio não me dizia A nem B, dizia assim, vem morar aqui. E eu pensava, mas como assim, como né? que isso vai resolver, padre? Como que isso, né? E eu pensava, como assim? Ou então, só me olhava e dizia assim, tal dia tem tal coisa para fazer. Vamos ter a missa, assim, vem, né? Você vai fazer um almoço lá para gente, porque daí a gente vai sair em missão. Nós vamos fazer missão no Morro do Horácio, no Santa Vitória. Eu falei, meu Deus, mas eu vim buscar uma resposta, um alento, dividir com ele a minha preocupação, o afastamento do Tião, ele, né? E as filhas também, porque daí parece que assim ganharam um outro rumo. Eu falei, parece que era só eu que estava envolvida em toda ali. Iam na missa, sim, mas achavam que eu estava demais. Iam na missa, mas achavam que eu estava demais. Aí eu falei que eu tenho que rezar para o Tião mudar. E esse convite de vir pertencer, de viver na comunidade de vida, ficou também no meu coração. E eu comecei a rezar por isso. E rezava nessa situação, e orar nessa situação, e colocar isso nas orações, no grupo de oração, nas missas, comungar pelas minhas filhas. Isso foi muito interessante, que uma vez o padre Márcio disse isso para mim, comunga por elas. E eu tinha também o coração muito magoado, muito triste devido à situação do meu irmão ter sido assassinado, né? Então, ele disse, comunga por ele. Ele dizia para mim, comunga por ele. E quando, Camila, eu ia na missa, que eu ia receber a comunhão, então eu me lembrava do que o padre falava e eu comungava pelo meu irmão, porque eu não queria perdoar o assassino. E também eu pensava, meu irmão morreu numa situação assim terrível. Então, eu não sei, eu queria saber se ele estava no céu, se ele estava, né? Se ele estava no céu, se ele tinha ganhado um bom lugar. E era tão importante assim esse estar com o Espírito Santo e pedir essa unção do Espírito Santo e participar ali nas missas, que o padre Márcio era muito fervoroso, né? Nessas colocações assim com o Espírito Santo. E eu comecei a receber a Santa Eucaristia, e toda vez que eu ainda não era ministra, que eu chegava na fila para receber a Santa Eucaristia, vinha 2 Eucaristias. Às vezes o ministro tentava
tirar, desprender. E não. Mas eu não se ligou. Não se ligava, via como que eu sou bem, como diz o Padre Márcio, tança, né? Tança. Não. E assim foi muito tempo, aí graças a Deus fui liberta, né? E passei e mais ali para Nossa Senhora do Bom Parto e fazer os atendimentos com a Simone, né? E era o frei ali da Santo Antônio que sempre celebrava para gente, mas ele não era muito carismático, então nós assim para atender e sempre tinha as manifestações e pessoas para atender, né? Para atendimento, então eu e a Simone corria, né? Para quando o frei chegasse, tá tudo calminho e tranquilo. E olha, e essa luta foi por muito tempo até a gente vir para cá. Aí o Tião, quando foi um dia também, ele olhou para mim e disse assim, e as filhas cresceram e cada uma tomou seu rumo, a mais velha foi para a Austrália. E um dia o Tião disse assim para mim, né? Ele se mudar, aqui veio o CEAR, né? Todo esse acontecimento do CEAR, que a gente vinha nas orações e missa e visitas com o Padre Márcio, não tinha nada aqui, né? A gente fazia ali embaixo uma barraca. Tudo mato. E tudo mato, E você vê, e assim, ó, cada passo hoje em dia eu começo a olhar e a me lembrar, assim, o Espírito Santo colocando tudo pra gente. E vejo a tranquilidade ali do Padre Márcio nos meus anseios, nas minhas buscas por respostas que ele só sorria, ele dizia, como dizia para mim, tança, né? Deixa acontecer, deixa o Espírito Santo conduzir, levar, né? E enfim, aí a gente, lá um belo dia aqui, esses retiros grandes, às vezes ficávamos aqui 9 dias e o Tião vinha e tudo, e ajudava, ele nunca se afastou. Mas a estrada, eu comecei a perceber que a estrada mudava ele, deixava ele diferente, né? E essa história de viajar, para mim eu já não estava aceitando mais. Até que passou por muitas coisas, assalto, o assalto do caminhão, e assalto de carga, e toda essa situação, assim, que eu te falei, que vivia angustiada, mas sempre em oração, sempre, né, buscando, até a ida da minha filha para a Austrália. Meu Deus, como o Espírito Santo me mostrava aquilo. Sempre que estava em oração, assim, eu via assim um mar assim, imenso. E sempre vinha na minha cabeça assim, ela vai estar do outro lado do oceano. Ela vai estar do outro lado do oceano. E ela quem? Ela quem? Ela quem? Nossa Senhora um dia me mostrou também, né? Uma oração e um sonho, assim, subimos um lugar assim lindo, aquele gramado lindo, maravilhoso, e ela me mostrou todo o mar assim aberto, e ela dizia, depois do oceano, para lá. E eu sempre, né, sempre tansa assim. Mas enfim. Mas não estava muito fácil de entender, convenhamos, né? Não está muito simples. Aí depois comecei, que eu disse para você, essa oração pelo Tião, para que ele mudasse, porque daí a bebida, a estrada e tudo. E chegava em casa e só encostava lá as coisas do caminhão e eu dizia, eu tenho compromisso lá na comunidade, então vai, mais tarde eu vou. Ou então quer que eu te leve, depois eu volto, aí no outro dia eu vou. Trazia, ou às vezes eu vinha, pegava o Uber e vinha, porque daí eles foram se mudando, tipo,
Quando eles estavam nos ingleses, a gente estava na agronômica. Daí, quando eles vieram para a Na agronômica, a agronômica. comunidade voltou para a agronômica, né? Porque foram 2 idas e vindas, assim, a gente veio para a agronômica. Quando eles vieram para cá, que houve toda a construção e tudo, que a gente participou de muita coisa, assim, aí a gente veio para São José. Aí, quando estávamos em São José, aí comecei, como eu disse para você, não, continuei minhas orações e refleti sobre o convite, mas não muito, né? Porque isso para mim não fazia parte. E eu sempre ouvia do Tião, tá bom demais, a gente já faz bastante. Se não sai de lá, eu não saio de lá, a gente já faz bastante. Apesar de que ele tem um apreço muito grande, um amor muito grande, não só ele, mas ele mais, assim, pelo Erickson e pelo Dudu e a Patrícia. A Patrícia, depois que o Erickson e ela se casou, né? Mas com o Erickson, menino, assim, né? O Tião viajava e ouvia muito no rádio do caminhão, ouvia muito. E daí falava para eles, né? Porque daí eles tinham um programa assim de manhã, então falava se estava bem, que o Érico estava, que tinha isso ou que tinha aquilo. Era mais assim, às vezes até de brincadeira, né? E assim foi esse amor, essa amizade assim crescendo, né? E a gente se aprofundando na comunidade, na comunidade. Até que um dia, no retiro, como eu te disse, saindo daqui, cansada, ainda disse, Erickson, eu acho que eu vou. Eu falei, meu filho, eu acho que eu vou tentar ver se eu consigo rolar até lá na Casa São José, a dali do Ceará aqui. Eu falei, porque eu não estou nem sentindo as pernas. Aquela vez tinha sido na cozinha, porque a gente já, né, cozinhamos em vários retiros. Aí ele disse, daí eu falei, então, até a semana que vem. Ainda eu pensei comigo, a semana que vem eu acho que eu não vou vir, não. Eu tinha dado a minha palavra, mas acho que eu não vou vir, não. Aí ele na porta ali do Ceará, ele olhou e disse assim, não, até amanhã. Falei, tá, até a semana que vem. Ele, não, até amanhã. Falei, deve estar cansado como eu. E viemos. E o Padre Márcio na porta também, ali da Bomboniere, dali. Aí deu uma risadinha, era só isso. Deu uma olhada assim, deu uma risadinha. Falei, até amanhã. Falei, vamos, Tião, vamos. E eu via que também ele não queria vir, mas quando vinha não queria sair. Sim. A gente acaba até sendo, eu pelo menos, acabo sendo um pouco assim, né? Aí vim, arrumei tudo daqui do quarto aqui em cima, olhei para lá, fiz sinal para que ele viesse e ele parado, conversando assim. Aí fiz sinal para que ele viesse. Falei assim: meu Deus, eu não vejo a hora de chegar em casa. Falei, e botar as roupas na máquina para poder lavar e depois fazer mala dele para ele viajar, não sei o quê, enfim. E chegamos em casa, eu falei para ele assim, já vou fazer tua mala, tal. Daí ele disse assim para mim, não precisa. Falei, não precisa? Ele disse, não precisa. Eu falei, você não viaja amanhã? Não, nem essa semana. Tá bom. E peguei, sentei e fui descansar as pernas. E daí no outro dia, aí fui fazer as coisas, daí vi que ele saiu e voltou com muita peça, muita coisa, sabe? Pneu de caminhão. E o apartamento ali é pequeno. E eu falei, onde que ele vai pôr tudo isso, meu Deus? Colocou lá num canto e disse assim para mim, agora eu vou lá para entregar ali a caminhonete e daí vou despedir dos rapazes, tá? E daí você arruma as coisas para a gente ir para a comunidade. Falei, deve estar cansado, então
Ou será que sou eu que estou maluca? Alguém enlouqueceu nesse meio do caminho. Alguém não estava batendo certo, mas eu falei, deve ser ele. Aí eu também, devido às cervejadas e à bebida mesmo, porque foi forte a bebida na vida dele, assim, na vida de caminhoneiro, e ultimamente também, que às vezes até as filhas vinham me buscar aqui e ficavam bravas, e dizia assim para mim, você não sai daqui, e o pai tá lá, é assim, o assado, enfim. Bêbado, na verdade, né? Aí ele saiu e eu fui no quarto, fui fazer minha oração e, novamente, né? O Espírito Santo me fala, né? Veio muito forte no meu coração. Será que ele vai para lá? Falei, não. Aí fui na cozinha e veio no meu coração novamente. Você não pediu tanto? Por que agora você não está acreditando? Voltei no quarto, olhei para a Bíblia. e falei comigo mesmo e olhei para a Bíblia e falei, não, acho que eu estou ficando doida, né? Aí não vou fazer roleta, né? Daquele de abrir, que o padre mais tanto critica, né? De abrir a Bíblia lá para ver resposta, né? Falei, vou rezar mais um pouquinho aqui, fazer minha oração aqui. Eu acho que eu não fiz, foi bem a minha oração. Fiz a oração, voltei e aquilo não saía do meu coração, né? Do meu pensamento. Aí esperei ele chegar, me incomodou realmente aquilo ali. Esperei ele chegar, daí ele disse assim, tá pronta? Eu disse, não, Tião, não... Espera, senta aqui, vamos sentar e vamos conversar. Você vai fazer alguma coisa lá na comunidade? Você tratou com o Erickson alguma coisa, com o padre, né? Aí ele disse assim para mim, sorriu e disse assim para mim, vou, mas a gente vai para ficar. Aí eu falei, espera, mas nós temos que conversar com as meninas, porque a gente sempre foi assim, de se reunir todo mundo. Nessas alturas também, que eu falei para você, que o motivo que eu achava que a gente tinha vindo para cá eram os meninos, o Luan e o Lucas, os sobrinhos, neto, né? Que é sobrinhos neto. Já tinham crescido, já estavam em Londrina fazendo faculdade, as filhas já tinham se formado, cada um. Eu falei, mas mesmo assim a gente se reúne e conversa. E tanto é que a Simone, o Erickson, o pessoal fala assim, mas o próprio Padre Márcio, vocês conversam muito, você e o Tião. Vocês brigam? E não é, a gente conversa mesmo, né? E daí eu falei para ele, temos que conversar, não é assim. Aí ele me disse, e o que o Espírito Santo tinha me falado, ele falou assim, você não rezou tanto e não pediu tanto? Eu pensei, como é que ele sabe? Como é que ele sabe que eu rezei? Como é que ele sabe, né? Mas tá. Falei, mas tá, mesmo assim, então, falando sério, tio, sem brincadeiras, vamos chamar a Maria Carolina, a Maria Cléia e vamos conversar. E ele falou, sim, então vamos. Aí já interfonei para a Maria Carolina e a Maria Cléia, em toda essa situação, já tinha se separado do marido e tal, né? E não estava ali no apartamento com a gente, estava fora, por estar arredia, por brigar, porque achava que eu, por ela ter se separado, que eu queria trazer ela para a igreja, que eu queria, quer dizer, que ela fosse beata, essas coisas todas. Sim. E não era isso. E estava passando por uma situação muito difícil também, Camila, porque eu havia confiado numa amiga dela e eu conversava sempre com essa menina, eu dizia assim, me ajude, já que vocês se dão tão bem, estão sempre juntas, traz ela de volta para a igreja. Minha filha nunca foi assim, afastada da igreja, né? E eu falei, só depois desses 4 anos e meio não, 5 anos de casamento foi que, mas ela se afastou e não era para ter se afastado. Porque se ela fosse, com certeza o Gerson ia, né? Porque
é o que eu digo também para Maria Carolina, filha, vai que se você vai, né, você retorna. E eu sempre digo para elas, o bom filho sempre ao lar retorna. Se você retorna para Deus, ele vai junto com Sim. você. E confiei nessa moça e no fim não era nada disso, entendeu? Ela, ao invés de ela levar, ela afastava mais. Meu Deus. E a gente conversou com elas, falamos tudo isso. Daí ela disse assim para mim: Mãe, não vá por causa de mim, porque eu não vou voltar para casa. Eu disse: Não, não é por causa de você, minha filha. Mas eu em briga com o Espírito Santo, porque eu pensava assim: agora que eu vou te servir, quer dizer, antes eu achava que eu não servia, sei lá, me esqueci. Agora que eu vou te servir, e agora essa bagunça toda na família? E daí? Aí naquela semana, e fui protelando, daí fui eu, né? Ele falava assim, então amanhã, eu dizia, amanhã eu vou lavar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E conversamos com elas, não, não aprovaram muito, mas também ficaram caladas. E a Maria e Cleia, no caso, disse assim, achando que era por conta da situação com ela, disse, não, mãe, não vai fazer isso, porque eu não vou voltar e, né, já tinha, vamos dizer, o que ela ia fazer definido, né? E como para a gente, não sei se para você que ainda está jovem, mas como para a gente os filhos nunca crescem, né? Então eu pensava, meu Deus, não, eu tenho que. Agora que está tudo errado. Porque agora eu que não quero ir, porque eu quero acertar essa Bagunça. bagunça. Tudo virado, como é que eu vou sair com tudo virado? Aí Cléia fora da igreja e outra procurando um convívio com essa moça para ir morarem juntos e não sei o que. Falei, não, não, tá tudo errado. Falei, tá tudo errado, meu Deus. E Tião também, eu falei, sabe, parecia que tudo tinha virado de cabeça para baixo. Passou uns 4 dias, o Erickson liga. E, dona Cida, é dia da nossa reunião, já passou, e agora? Vocês vêm quando? Amanhã? Eu disse, Erickson, eu não sei. Não! Seu Tião tá aí? Eu falei, tá. Daí ele disse, deixa eu falar com ele. Aí eu disse, e dele falou assim, já fica combinado, amanhã? Eu não respondi. Fiquei, né? Fiquei quieta. Passei o telefone do Tião falou com ele e disse, tá, amanhã a gente vai. Amanhã às 5, estou esperando vocês. Aí eu pensei, falei, não, ele falou, mas depois eu falo com o Tião e falo que daí a gente não vai para participar, pelo menos com tudo de cabeça para baixo do jeito que está, nem para participar dessa reunião com ele, e nem no final de semana. Vamos dar um tempo agora. Falei, Agora eu que quero dar um agora tempo. eu que quero dar um tempo, arrumar essa bagunça, né? Porque a coisa estava feia mesmo, tinha um bravo e tudo. E ele também já fez todo o esforço e pagou todas as coisas que tinha para pagar. Já tirou toda aquela bagunça que eu falei para você de pneu, de peça de caminhão, entregou, se despediu do pessoal na oficina. E ele disse, e aí Cleia volta para casa, Maria e Cleia vem para casa, e a gente vai passar para ela o apartamento e vai ficar na responsabilidade dela, e ela vai crescer. Tá? Até aí, tudo bem. Concordei de passar o apartamento, mas eu falei, e agora, como que eu vou falar para ele que ela já falou para mim que ela não vem e não quer? Aham. Aí eu falei, não vou falar. É melhor não falar. Porque a coisa já estava bagunçada demais. Aí no outro dia, aí arrumei a mala. Arrumei a mala e ele foi para
o centro, para a caixa, pagou lá umas coisas e tal, chegou e disse assim para mim, tá aqui, isso aqui é para você mostrar para a Maria Ecleia, para a Ecleia, mas isso aqui é para você depois colocar lá no nosso caderno de conta, que está tudo certo, não devemos nada. E está no nome dela, agora é com ela. E quando a gente estiver lá na comunidade, eu ainda vou ajudá-la no primeiro mês. Olhei, entendia, mas eu pensava, não entendi. Resumindo, no outro dia ele falou assim para mim, depois do almoço, vamos, já arrumou as coisas? Vamos. Aí eu falei para ela, disse, filha, ó, em cima do balcão, assim, tá... Mãe, vai para... Vocês voltam? Volta, a gente volta. A gente está indo lá, porque teu pai vai conversar com o Erickson, mas a gente volta. Mãe, não vá ficar na comunidade, não vai se enfiar na comunidade, porque não tem nada a ver, não, né? Eu e o pai, eles tinham brigado feio, depois a hora que as coisas melhorar, daí eu converso com o pai, e enfim, e nada de se precipitar das coisas, não vai fazer nada disso, que eu vou ficar aqui. Ela é professora, daí já tinha conseguido vaga e tal, e viemos e chegamos com as coisas aqui nessa área aqui do fundo, botei a malinha minha, a malinha dele ali em cima. Daí o Erickson, vem cá, vamos. É aqui em casa. Aí fomos, conversamos. Aí ele falou assim, e naquela conversa com o Erickson, ele disse, olha, nem que for para a gente ficar lá embaixo num cantinho lá. Não, seu tio, é aqui, é para vocês ficarem aqui na casa. Aí me deu um aperto assim no coração e, enfim, e viemos. Daqui a pouco, naquela semana ou na outra, já fomos buscar restante das outras coisas e a filha já foi lá para o apartamento e, enfim, ficamos aqui 5 anos, 4 anos e meio, quase 5 anos, né? E eu sempre digo, né? A gente sai, mas está sempre aqui e esse coração arde, né? E a gente não sabe do que vai fazer, o que vai acontecer, mas o coração está sempre ardendo. É por aqui, é com as pessoas, é com cada um que chega, com cada um que sai, com cada um que esteve junto com a gente, né? Que nós estivemos em bastante, de repente, né? O Rodrigo, Simone, que está, né, para lá, Cláudia, que está também, né? Lá para Perabiraba, né? E Elaine, enfim, foi um caminho assim, sempre construído e tudo no envio do Espírito Santo, você entendeu? Agora que assim que a gente para e pensa em certas situações, em certas coisas, mas como isso, né? Eu usei muito tempo e até agora ainda tenho isso em mim, como Nossa Senhora, eis-me aqui. E depois da gente aqui também, muitas vezes eu me apresentava na capela e me dizia, Senhor, eis-me aqui, mas o que eu estou fazendo aqui? Eis-me aqui, mas o que eu faço aqui? O que é, né, aqui? E vai surgindo, o trabalho não falta, e enfim, né, tudo isso. Então eu digo para você que assim, ó, o meu caso com o Espírito Santo é assim de teimosia, né? Mas que ele não é tão claro como
Claro que a gente gostaria, né, de toda a clareza, mas não é. Mas é a cabeça dura que não deixa a gente, né, Entender. entender e estar ali. Mas essa conexão com ele, assim, é muito forte. E com isso, graças a Deus, tudo na minha família se ajeitou. A gente foi conversando, elas começaram a vir aqui, né? Participaram sempre assim das missas aqui. Agora, ultimamente, é que está indo lá porque elas gostam muito do Padre Cedemir, então elas vão muito para lá. Uhum. E não é aquela como a gente gostaria que viesse, que frequentasse, que se entregasse como a gente, né? Mas assim, porque a gente realmente é uma entrega, Camila, que às vezes a gente bota um limite, mas Deus não desfaz aquele limite, ele não quer limite, ele quer tudo assim, contento dele. Quem faz é ele, e quem limita, se tiver alguma limitação, é ele que coloca, não é a gente, né? Sim. Não é a gente que coloca. E com isso eu sei que Tião também parou com essa questão da bebida ainda por um tempo aqui, ele ainda deu bastante trabalho, né? Eu aborrecia muito o Erickson, eu dizia, Erickson, meu filho, né? Ele ouve você. Porque daí, né, depois ele ficou assim numa revolta, aí você vê como que as coisas... Aí quando eu sosseguei o coração, eu falei, é aqui? Aí ele se revoltou. Ele se inquietou. Ele se inquietou. Aí ele se inquietou e daí o que ele já tinha prometido e parado assim com o negócio de bebida começou de novo. E começamos a luta de novo e eu dizia, Eric, se ele escuta você, meu filho. Ele não escuta. Não escutava. Não escutava de jeito nenhum, né? Aí eu dizia para ele, eu chegava nele e falava assim para ele, então, ó, vamos embora. Deu. Não é assim. Porque eu pensava, não é assim que eu queria, né? Mas não é o meu querer. Não. Aí eu dizia para ele assim, não é essa entrega que eu quero para Deus. Não é isso. E outra, a gente já se entregou. Agora deu. Agora deu. Estou vendo que você está perdido, tá amargurado, está inquieto. Deu. Aí ele, como disse, sossegava um pouquinho. Mas depois, aí com ajuda também, o padre Maxwell, aí o padre Dudu, né, que aí se ordenou, que foi o primeiro, depois o padre Cedemir. Então, assim, a gente com todos esses irmãos queridos em volta da gente, amparando a gente, né? Ele teve, assim, momentos bastante difíceis. Aí, uma vez propus para ele, porque a gente conhece bastante o padre Vicente Luna, né, ali de São João Batista, do Padre Léo, né, de Betânia. Sim. Falei para ele, vamos para lá para você, né? Porque você vê, assim, não sei, a cegueira parece que era tanta que eu não via as graças, ou eu não sei se eu espero graça palpável de pegar, de ver, né? E não é assim. E eu dizia para ele, vamos para lá, eu fico lá com você, para você se curar dessa... Aí depois a gente volta, sendo que a cura e as graças era aqui. Era aqui. É aqui, estamos estamos recebendo, né? E a gente não percebe. Então eu digo para você que é aí que eu digo para você que é essa o meu, vamos dizer, o meu estar com o Divino Espírito Santo, mas né, e as graças de Nossa Senhora, assim, que é sempre na família, inclusive eu digo Cláudia, e Cleia e Caroline.
e Maria porque eu as consagrei, né? Então eu consagrei as três. Até elas diziam assim para mim, mãe, quando você diz assim, Maria e Cleia ou Maria Carolina, é porque o negócio está... Eu digo, não, engano de vocês. Agradeço a Nossa Senhora, porque é para ela, é um oferecimento, é uma graça. Eu quero ter um pouquinho dela em vocês. E, inclusive, eu sofri muito quando minha filha foi para a Austrália e ela eu pedia muito. Eu saía de lá, nós morávamos ali perto do Angelone Beira-Mar, então a gente saía dali, eu saía dali e ia até São Luís, assim, muitas vezes, desesperada, porque eu nunca tinha me separado assim delas, a não ser de Curitiba para cá, mas toda semana indo lá, né? E de repente minha filha, vou para a Austrália e foi, né? Mas filha, não, vou fazer pós, né, fazer câmbio e tal. E enfim, foi. E depois disso é que eu também me bateu eu quase enlouqueci, eu disse, meu Deus. E daí todos os dias eu entregava, consagrava, e eu rezava pelas pessoas que estavam lá, porque eu não conhecia, mas eu dizia, é que alguém enviado por Nossa Senhora acolha minha filha aí, né? Porque é uma... E agora? Por que que eu não disse não? Por que que eu deixei? Né? Mas eu não tinha que deixar nada. Sim. Já tinha se formado, já tinha sua maioridade. Mas a gente acha que a gente pode, Mas né? a gente acha que a gente pode, né? E então, aí com essa consagração a Nossa Senhora para elas, né? E eu pedia muito assim que o Espírito Santo, luz divina, é a luz divina que esteja lá, do lado da minha filha, caminhando com ela, iluminando aonde ela vai passar. E um dia ela teve uma experiência com Nossa Senhora. Ela disse assim para mim, mãe, cheguei em casa e uma vizinha me esperou no portão, mãe. E ela disse assim para mim, vem cá, quero te dar um abraço. Eu não a conhecia muito bem, mas eu fui, porque eu sempre chegava em casa, via ela ali, e daí ela me deu aquele abraço, e no abraço ela me disse assim, olha, é sua mãe que mandou Nossa Senhora. Nossa. E ela falou assim, mãe, você conhece? Ela me ligou, me perguntando, você conhece essa pessoa? Eu falei, filha, não sei nem falar boa noite em inglês. E graças a Deus, minha filha é poliglota, enfim. Aí ela disse assim, mãe, porque assim, ó, eu também não sou de conversar com ela, mas eu sempre a vejo, cumprimento e tudo, né? Quando eu saio, quando eu chego. Mas essa para mim foi inédito assim, né? Eu falei, então, eu agradeci muito Nossa Senhora, corri para a igreja, fui agradecer e disse, ai, mãezinha querida, fosse lá, né? Foi lá, foi morar com ela, foi estar com ela, e eu tenho certeza que está com ela. Mas a gente ainda tem assim, né? Como você disse, né? Entrega, mas daqui a pouco você vai lá pegar. Né? Sim, Entrega, a daqui gente pouco tem você essa vai lá ligação, pegar, né? né? E Deus tem o tempo dele para todos. A gente quer algo para os nossos filhos, até para a gente quer para a gente, não é o tempo de Deus e acaba que não recebemos. Mas a gente deseja para os nossos filhos e eles também têm o seu tempo com Deus. Deus tem algo para eles, não é no nosso tempo, do nosso jeito, nem no nosso E lugar, né? essa ânsia, né, deles estarem. Mas eu tenho colhido muitos frutos assim dessa graça de Deus, desse ardor, né, na comunidade, do muito que aprendi na comunidade, né? A gente aprendeu muito. Quando a gente achava que a gente estava, como diz, fazendo, não, a gente estava recebendo. Eu digo até hoje isso para o Tião, a gente estava recebendo. E esse ardor no coração, isso não passa. A gente está sempre... fui trabalhar, que nem eu disse para você, a gente saiu, já faz 2 anos, né, que a gente saiu daqui. Fui trabalhar, que daí fui dar aula, fiz prova aqui no município, e no trabalho. Mas, assim,
esse pensamento e esse ardor no coração é sempre esse querer se encher da graça de Deus, de estar, essa sede, de não faltar à missa, de vir aqui, de qualquer um desses queridos aqui, né, que a gente tem esse apreço, né, pelo Erickson, pela Patrícia, o Jason, Daniela, tivemos as nossas diferenças, mas, né, o Rodrigo com o Tião, teve bastante, Fábio, os que foram para a África, e o nosso coração está em cada lugar que eles estão. Sim. Então, eu digo sempre, assim que a gente conversa, que nem eu disse para você, a gente conversa muito, eu e o Tião, ele é meio palhação assim de brincadeira, mas a gente conversa muito, e ele está em casa, se o Erickson ligou ou passou uma mensagem, geralmente ele não fica com o celular, mas daí o Erickson passa uma mensagem para ele, se é alguma coisa urgente, já em seguida passa para mim. Daí eu olho o telefone que o Erickson quer falar com você. Daí ele já pega ali, não, é para amanhã ou é para de tarde? Não, já vou, prontamente, já né? vou, eis-me aqui. Eu digo sempre, eis-me aqui, né? Então, e esse tempo para tudo. Então, eu digo para ele, olha, realmente nós somos alcançados e escolhidos, né, dona Cida? Escolhidos para uma vocação especial, né? Alcançados. Sofremos muito, porque já foi dito uma vez para nós, né, várias vezes até para nós, que a gente não tinha vocação, o que a gente fazia aqui, o que vocês estão fazendo aí, né? Mas, e a gente até ficava um pouco assim, entristecidos, e de repente batia um vazio, sabe, Camila? Porque a gente pensava assim, realmente, o que a gente faz aqui? Vocação. Vocação é para os jovens. Minha vocação foi se casar, ter minhas filhas, né? E tive meus filhos do coração, que era uma turma grande na minha casa, sabe? Eu sempre pequenininha, assim, baixinha, magrinha, agora que sou outra, né? E as pessoas diziam, né? Meu Deus, como é que você faz? Tinha tempo para tudo. Tinha tempo para tudo. Olha, a gente ia para Palhoça e arrumava aquela casa de Palhoça e arrumava os retiros e cozinhava. Tinha tempo, tinha disposição, tinha... E esse ardor que nos levava, nos impulsionava, né? E nos impulsiona até hoje. E muitas vezes, meu Deus, vou dizer para você, não quis falar assim, Padre Márcio, deu. E nem olhe para o senhor. Como diz os jovens, estou saindo fora, né? Deu muita vontade, assim, mas não. A graça de Deus foi assim... Foi e é um tempo assim que é cheio mesmo da graça de Deus, e a gente vai. Mas olha quem que é. Vem cá dar o ar da graça. Vem, seu Tião. Dá uma aparecidinha aqui. Participação especial do seu Tião, não tem problema. E eu nem vou cortar essa, tá, gente? Vocês verem que ele veio aqui, ó. Demorou muito pra ela voltar, ele já veio procurar pra ver onde que tava. Então é isso. Eu não conhecia a tua história. Essa história eu não conhecia, dona Cida. Que legal. Gente, e é uma história, né, como diz, testemunhada, vivida. Sim. Mesmo, assim, né? Não... E tem tantas outras das suas missões, Sim. né? Sim. Até acho que a senhora me contou uma vez a história de quando você era neném. Isso a gente tem que fazer um outro, que o nosso tempo já acabou, né? O Cleito já deu ali. Sim. Mas... a senhora tem muitas histórias, né, ao longo da sua vida, e esse agir do Espírito Santo vem desde quando você nasceu, né, dona Cida? Desde quando nasci. Ele está na sua vida e Deus te escolheu para a glória, a honra e a glória dele. E essa luz que nunca me falta, mas que no meu entendimento, né? Por isso que eu digo para você, teimosa, né? Espírito Santo, vai agir na Camila, vai agir no Cleito, vai agir no Cleito, vai agir, né? Em mim,
Ah, não, ainda não agiu. Olha, Olha o tanto de coisa que ele já não fez, né? Já não te mostrou. E de tanta coisa, e de me encher de coragem, de enfrentamentos, e sabe? E essa história da minha filha mesmo, meu Deus, Camila, assim, ó, a gente recebeu uma graça tão grande, porque aí eu deixei a história, né, do Tião e coisas da comunidade assim um pouco do lado e passei assim, ó, a experiência de orar pela minha filha, pela conversão dela e pela conversão dessa pessoa. Que vamos dizer, que a gente, os filhos, pelo menos para mim, são perfeitas, né? São lindas, são perfeitas, não tem defeito. Então, que eu acho que ela veio e tirou, né? Que teve essa brecha para o inimigo vir e tirar minha filha do caminho, agora voltou e e eu rezo por essa pessoa. Eu rezo muito por essa pessoa, coloco ela sempre, sempre, todas as minhas orações eu coloco. Que Deus também toque o coração dela e que ela não viva mais nessa vida errada, enganosa que ela acha que é. É uma vida mentirosa isso que ela Sim. vive. Não é dela. É uma pessoa, é uma menina, é uma moça linda, é uma moça, né, que tem tudo, mas a gente acaba, como diz, quando não encontra esse caminho, indo por caminhos tortuosos, não valoriza isso, Sim. né? Então eu creio que é isso, né? Mas Deus vai resgatá-la na essência dela, como resgatou minha filha. Amém. E como assim ela voltou. Então é uma graça assim também que eu tenho que agradecer muito ele. Amém, amém. Vou morrer e não agradeço O suficiente, né? o Eu sinto suficiente. isso também. Eu posso fazer mais e mais e mais e ainda assim não vou ser grata o É. suficiente por tudo aquilo que eu já recebi. Imagina por aquilo que Deus ainda tem na Deus nossa ainda vida, tem. né? Mas então tá bom, dona Cida, muito obrigada. Foi muito legal ouvir sua história, muito, muito, muito. Tenho certeza que quem estiver lá na sua casa ouvindo vai gostar também. Sua história vai edificar muito a vida das pessoas, assim como edificou a minha. E é sempre um prazer te ouvir. Muito obrigada, tá? E vocês também edificam muito a nossa vida, porque a gente vai aprendendo, viu? Já estamos aprendendo. Quer dizer, eu sempre digo, Tião, a gente morre e não vê Não vê tudo. que é um bordão, um ditado antigo. Mas eu vejo assim, a gente morre e não aprende tudo e não entrega tudo que a gente tem na graça de Deus, Sim. assim, né? De reconhecimento para viver. Sim, isso é Mas verdade. é isso. Obrigada e para você que está nos assistindo aí, até o próximo episódio. Tchau, tchau.